pensando também na prevenção. Foi falado aqui, né, eu peguei uma parte da palestra anterior, então foi falado em prevenção em relação a vocês também, psicólogos, que vocês precisam ter essa atenção voltada para vocês. Então a minha palestra vai falar de psicofármacos sim, mas também vai falar de prevenção. Eu tenho alguma coisa para passar? Você vai passando? Tá. Então, para iniciar, a gente saiu do intervalo, então acho que foi muito bem-vindo. Eu trouxe para vocês o pagode de remédio, tá? Não sei se vocês já escutaram, mas eu acho que aqui todo mundo dança pagode, né? Paraibano é um misto de forró, pagode, axé, música internacional. E aí coloca para tocar, para todo mundo se animar para poder começar realmente a palestra. Pode levantar, gente, para poder sambar um pouquinho. E é nosso dia a dia. Frontal. Lexapro. Quem nunca tomou o Dramin para dormir, né? Um pouquinho. E essa é a nossa realidade de hoje, né? Não é o psiquiatra que entende de psicofarmacologia, é o vizinho, é o artista. Então, todos nós estamos nessa situação que a gente chegou onde chegou porque a prevenção não foi vista. E hoje a gente precisa, sim, eu vi de verde propositalmente para dizer que não pode ser sinal vermelho o tempo todo para os psicofármacos. Porque uma vez que a gente adoece, uma vez que nós temos uma doença instalada, ela tem que ser tratada. Ninguém aqui tem coragem de ter uma crise de garganta e deixar ela melhorar. Eu pus na minha garganta e eu vou deixar melhorar. Todos vão buscar uma ajuda e vão tomar antibióticos. Então eu queria que passasse agora também, são mais 2 vídeos que a gente vai assistir, que são vídeos recentes do Padre Fábio de Mello, né, onde um religioso que tem tudo para não acreditar na doença, para não acreditar na medicina, porque existe muito um misticismo de que a cura vem de algum poder espiritual, a depender da crença, enquanto que a gente, enquanto médico, não deixa de lado a espiritualidade, porque a espiritualidade é essencial, a ciência já mostra isso, não precisa você só sentir como antigamente, é essencial,
mas a gente entende que é através dessa ciência que é feito o milagre, tá? Então, puder passar. Ao longo dessas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Nas 2 últimas semanas, eu só tenho que pensar dentro dessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa luta. Eu renuncio a tudo aquilo que possa ser um obstáculo à ação do seu espírito. Eu proclamo hoje, Senhor, eu estou nascendo de novo. E este é o primeiro minuto da minha nova vida. O trabalho de A luta dele não foi só espiritual. E eu trouxe esse segundo vídeo para mostrar para vocês que a luta dele é a nossa luta, e é o que eu vim falar para vocês hoje, que é de psicofarmacologia. E ele traz para a gente essa reflexão. A gente pode ficar muito na hora que a angústia, a dor vem, a gente precisa usar os recursos que tem. E o pior é que às vezes os recursos que a gente tem no dia a dia não servem para nada nessa hora. A gente não consegue rezar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ser nada. Que a mente, a cabeça, esse cara, sério, nós não podemos ter preconceito em funcionários psiquiátricos. Da mesma forma como a gente precisa tomar regularmente um remédio para o coração, um remédio para o funcionamento dos rins, do fígado, nós não podemos ter preconceito com um remédio que desintoxica o cérebro ou que coloca para funcionar dela. É uma ignorância que dificulta muita gente a sair de quadros depressivos, sendo transtornos de personalidade. Remédio psiquiátrico é igual a qualquer outro. O que acontece com o cérebro quando eles têm depressão? Porque ele excesso de uma substância que toxina. Então, o antidepressivo ajuda a expulsar a substância que está toxina no cérebro. Então, eu trouxe para vocês, cortei essa parte final proposital, porque ele vai explicar algo que não é bem assim, a forma como ele entendeu o uso da medicação, e está tudo bem. O importante é que nosso paciente ele compreenda esse uso da medicação, mas o remédio psiquiátrico é igual a qualquer remédio. Eu não gosto do nome transtorno mental, tá? Eu não tenho usado mais, eu tenho usado doença mental. Eu acho que foge muito da medicina. Nós somos uma especialidade médica e toda doença é doença. E quando a gente vem para a psiquiatria, a gente vira transtorno. Tá? E se a gente for ver conceito, a gente for para o dicionário, eu não acho adequado. Então, eu vou chamar para vocês aqui doença mental. Acho que é uma doença, ela tem tratamento, e uma vez que ela surgiu, a gente tem que tratar com todas as armas que nós tivermos. E aqui, psiquiatra vai estar sempre junto ao lado do psicólogo, porque a gente não trabalha sem psicólogo e o psicólogo não trabalha sem a gente. Aqui foi uma brincadeira com vocês, porque eu acho que já disse tudo. Se eu só tivesse dito isso, que a gente precisa entender que o medicamento psiquiátrico é igual a qualquer outro, já bastava para a população inteira. A gente entender porque a gente vai em qualquer outro médico e aceita. Chegou lá, pega a prescrição, vai na farmácia, toma. Se é 10 dias, é 10 dias. Se é 10 anos, são 10 anos. E se for doença crônica a vida toda, a gente diz assim, ai, que ótimo, tem remédio. E na psiquiatria, a gente tem sempre a sensação de que, quando eu vou tirar esse remédio, porque eu estou com esse medicamento tão forte, e que muitas vezes não é tão forte quanto a estatina, que é um medicamento para o coração, que traz muito mais efeitos colaterais do que alguns medicamentos da nossa área. Então, essa palestra eu acho muito importante hoje, vocês colocarem os psicofármacos nos lugares dele. E aí eu trouxe para vocês um formato de perguntas e respostas, e depois espero dar tempo que vocês possam me questionar, porque eu queria fazer disso aqui um pouco de um bate-papo para que vocês entendam um pouco mais sobre o assunto, tá? Porque a verdade é que quanto mais interação vocês tenham com psiquiatras próximos a vocês, sejam professores, depois sejam profissionais que vão trabalhar na mesma clínica, mais vocês vão conseguir compreender não só a ação do psicofármaco, mas o teu paciente. O mais importante aqui é a compreensão do paciente como um todo, não o fármaco. Pode passar. E aqui eu coloquei essa pergunta, é possível prevenir doença mental a ponto de não usar remédio? Tá? É possível sim. Hoje a ciência já nos mostra, o meu maior objeto de estudo atualmente
essa prevenção e o tratamento precoce. Aqui a gente amplia a prevenção e o tratamento precoce. Aí a gente sabe que Frances Collins, ela traz essa frase, é uma geneticista, e ela diz que a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho, tá? Então, a gente tem a genética, sim, mas apertar o gatilho dessa arma vai depender de como é nosso estilo de vida. E nosso estilo de vida também, hoje é falado da transgeracionalidade na psicologia também, porque pelo comportamento, né? Então, às vezes, aquele comportamento familiar vai ativar também nossos gatilhos, nosso estilo de vida e todo esse comportamento familiar. E aqui eu trouxe que a prevenção é em primeiro lugar. Então, hoje, a psiquiatria do estilo de vida, e talvez venha a surgir esse termo de psicologia do estilo de vida, também venha a agregar para vocês. Por quê? Porque a gente não pode mais entrar no consultório de psicologia onde o psicólogo não entenda, não oriente o paciente sobre uma alimentação saudável, a prática de atividade física, porque hoje a gente tem um mínimo recomendado pela OMS, tá? Sobre a redução de tóxicos, hoje a gente já fala em 0 álcool, 0 cigarro, mas reduzir, a gente sabe que nem sempre é possível tirar do paciente. O controle do estresse, que é muito ligado à psicologia, muito mais até do que à psiquiatria. O sono e a conexão social. A conexão social, gente, há um estudo de 84 anos de Harvard, onde ele estuda a conexão social e ele consegue concluir que as pessoas mais longevas, tá? E as pessoas que têm menos transtorno mental são as que têm melhores vínculos sociais. Não são muitos vínculos sociais, são vínculos sociais mais saudáveis e conectados. Então, quando a gente pensa em remédio, eu não podia não trazer isso aqui para vocês. Porque se a gente quer menos remédio no nosso consultório, a gente precisa trabalhar tudo isso aqui, não só o problema que aquele paciente está nos apresentando. Porque às vezes a gente vai trabalhar aquele problema do paciente e depois vai voltar tudo de novo, né? Então, quantos pacientes a gente não tem, né? Às vezes a gente tem um transtorno de personalidade borderline e ele não consegue fazer um vínculo social saudável. Ele nunca vai sair da gente, nunca vai sair das medicações se ele não conseguir um ambiente mais saudável. Ele foi fruto de um ambiente muito desregulado. Então, a gente precisa ser o primeiro modelo daquilo ali, e aí a gente vive, a gente precisa viver o que a gente prega, né, o que a gente passa para o paciente. É uma das coisas que no meu consultório eu faço questão. Todas as condutas que eu passo para o meu paciente eu faria em mim. E eu atendo crianças também a partir de 10 anos, eu faria nas minhas filhas. Né? E às vezes algum pai me diz, doutor, eu não queria, eu digo, só estou te passando, porque se minha filha precisar, eu faço para ela. Tá? Porque a gente precisa ser esse modelo, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Né? Logo mais eu vou falar de efeitos colaterais de medicação, e a gente precisa se colocar no lugar do outro quando ele diz, eu não consigo tolerar esse efeito colateral. E eu ia tolerar? Né? Tá bom para o outro porque ele está bem, né? Bem para quê? Né? Ele vai sair daquele sintoma e eu não vou estar trazendo outros, então a gente vai falando um pouco mais sobre isso. E aqui eu trago, também é costumeiro meu trazer essa frase, que o fio foi feito, não foi feito para romper. O fio não foi feito para romper, é para ser maleável. E se romper, tem que ser consertado o quanto antes. Esse é nosso cérebro, tá? Nosso cérebro ele não foi feito para sair da realidade, para romper. Quando ele rompe, tá? E ele é muito maleável, se a gente prestar atenção, nosso cérebro ele é muito adaptável mesmo, é porque as pessoas passam por situações extremas, tá? Então, quando a gente passa por uma situação extrema e esse fio rompe, é quando a gente começa a pensar no psicofármaco. É quando a gente vê, eu não posso abrir mão. Aquilo rompeu, nunca vai ser igual, gente. Eu trago aí, a gente remenda, mas ele nunca vai ter o funcionamento de antes. Então, se a gente tem algo que foi feito, foi planejado para que a gente volte esse funcionamento ao mais normal possível, por que não utilizar? Né? Por que a gente vai ficar com o fio desencapado, que pode dar choque a todo tempo, se eu posso passar um fita isolante? E nem sempre é visto dessa maneira. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente diz, o fio desencapado pelo menos não tem a capa, né?
Se a gente pensasse assim, a gente dava logo remédio, né? Mas a gente pensa assim, é menos um remédio, é menos um tóxico para dentro do organismo do paciente. E às vezes a gente não trabalhou o tóxico certo, que é a bebida, que é o cigarro, é a droga, né? E as relações sociais em que ele está inserido. Então, vamos buscar o que a gente realmente tem que trabalhar no nosso paciente. Se é realmente não ter remédio, não tomar medicamentos, psicofármacos, ou se seria mudar os outros padrões da vida dele, até para diminuir fármaco e às vezes até tirar. Aqui são 2 depoimentos de Gisele Bündchen contando como foi para ela quando ela teve o diagnóstico de transtorno do pânico, tanto em relação a tomar medicação, tá, como o que ela sentia quando foi que ela percebeu que isso não dá, porque muita gente demora a chegar, por isso que eu falo de prevenção hoje. Se vocês forem olhar no Instagram, tá cheio de prevenção, porque eu quero que as pessoas olhem meu Instagram e pense, eu preciso ser avaliado. Quem tem que dizer se eu preciso ou não é o médico, é o psicólogo. Eles têm que dizer se eu preciso ou não de ajuda. Se não precisar, depois da consulta, como a gente faz normalmente as mulheres, corriqueiramente, todo ano vai no ginecologista, todos os exames, nada precisou, só volta o ano que vem. Tá? Então, eu queria muito construir essa cultura em relação à saúde mental. Seja aí um psicólogo de rotina, em que eu vou, se eu só precisar fazer 4 sessões, tá tudo bem, tá? Ok, dali a um tempo, se eu achar que alguma coisa desregulou, eu vou também, assim como eu vou no psiquiatra e vejo, ó, essa ansiedade aqui, até aqui é normal, essa tristeza, até aqui, ela é o aceitável, então a gente precisa abrir nossa mente para isso, certo? Para que a gente possa intervir o quanto antes, porque aí sim a gente vai chegar no que a gente quer, menos remédio ou nenhum remédio. Respirar. O que você fez? Naquele momento, quando eu estava fazendo uma massagem, na verdade, eu estava tentando relaxar. Porque eu estava conseguindo, que era elevadora, depois era túnel, depois foi eu não conseguia sair do avião, depois foi a janela não abria, mas agora estava no meu apartamento, com as janelas abertas, fazendo uma massagem. Eu falei, bom, agora eu tenho que ouvir uma série, porque eu não consigo ver esse caminho aqui. Então, eu veio esse pensamento na minha cabeça, fui para fora, eu queria respirar. Eu morava no andar, eu tinha um deck que basicamente era na frente do rio, então não tinha lugar que tinha mais água, né? E eu não nem nada conseguia, eu tentava respirar e não via o ar, né? Então, naquele momento de desespero, eu pensei, nossa, e se eu pular? Eu vou acabar, eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais viver isso na minha vida, eu posso estar livre disso, né? E foi esse momento, esse momento de tipo, esse pensamento, assim, que eu, uou, ok, eu tenho, esse é uma coisa, agora eu preciso realmente fazer alguma coisa quanto a isso. Até então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que quis ser muito forte, eu não queria falar com os meus pais, com as pessoas, porque eu achava que as pessoas olhavam para mim e achavam que eu tinha tudo resolvido. Então, isso aqui é corriqueiro, né? Vocês vão escutar muito, quem está estudando vai escutar na clínica, quem já é psicólogo já escuta isso na clínica. Então, nosso paciente ele não tem ninguém para falar, ninguém. Eles acham que não, o que eles sentem não tem relação com o que eles têm, com o que eles vivenciam, que não há uma justificativa, e eles chegam a esse ponto de ter um pensamento, se eu pular, né? E infelizmente alguns pulam antes de chegar a nós. Então a gente precisa prevenir também disso aí. E aí depois ela fala mais um pouquinho sobre como ela lidou com esse uso de medicamentos. Então foi muito difícil para mim quando eu cheguei na médica, eu falei assim, ó, você tem que tomar esse remédio todo dia. Eles falam assim, todo dia eu tomar esse remédio assim. Não, se você tiver essas crises e tal, você tem que tomar esse remédio, você fica bem. Eu só vou pensar se eu perder esse remédio. O que acontece? Eu morro, porque eu já achei que ia morrer, né? Crise do pânico. Sim, minha mãe teve a vida toda e eu sei a doença. E eu sentia que eu não podia ter disso com ninguém. Porque imagina, as pessoas olhavam para mim, elas não tinham compaixão por mim. Quem é você? Tem tudo na vida, né? Você não pode ter problema. Você não pode ter problema. Você não tem problema. Assim, eu via muitas dificuldades das pessoas, eu não achava que eu tinha direito
está pedindo ajuda. Sabe assim, foi muito difícil para mim. Porque eu já ficava muito tempo, até o momento que eu falei, quando chegou o momento que eu precisava, eu tenho que dar isso, porque senão eu não posso atrás. Eu preciso sair daqui. A gente vê, né, que não tem classe social, não tem gênero, não tem idade. Qualquer um de nós, a gente pode passar por uma situação de uma doença mental. Tá? E aqui é muito importante a gente ver esse exemplo dela, porque a gente pensa que às vezes quem passou fome vai adoecer mais do que quem teve tudo. Então, dentro de quem teve tudo, os excessos também são importantes para o adoecimento. Né? A gente tem a falta, mas a gente tem os excessos, né? Às vezes de situações que ela também vivenciou dentro de casa, que é igual a qualquer ambiente também de pobreza, que são relações maternas, paternas, ou às vezes relações de abuso. Então, todo paciente ele tem uma história, né? Não importa se a vida dele... nós moramos numa cidade pequena, então às vezes nós atendemos um paciente que a gente já viu, já ouviu falar, e a gente tem a impressão que a vida dele, nossa, mas ele sempre foi feliz, né? O que será que ele está fazendo aqui? Não, ninguém sabe da dor do outro. Então a dor do outro é sempre muito importante, valorizem, nunca subestime a dor que teu paciente traz. Às vezes, claro, a gente tem que dar limites, porque aquele paciente que tem ausência de limites, a gente tem que fazer a intervenção necessária, mas entendendo que a dor dele é real. Mesmo que a minha intervenção, né, tenha que ser, às vezes, de limites em relação a comportamentos exagerados, mas a dor dele não pode deixar de ser real. Que às vezes eu noto que na nossa área ainda há uma tendência de minimizar algumas dores. E eu trouxe essa outra pergunta, que seria como a psicologia e a psicofarmacologia podem andar juntas, né? Aí eu brinco, eu digo, eu sou muito musical, toda palestra minha trago algo de música e eu lembrei muito de evidências, porque na verdade a gente trabalha junto, né? Mas é uma briga de anos, de décadas, a psicologia e a psiquiatria, né? E aí eu trouxe a parte da música que diz: eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Por quê? Mas a verdade é que sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Então, assim, a psicologia e a psiquiatria é nada mais do que isso, gente. A gente não pode ter preconceito com psicólogo, que eu já escutei de colega psiquiatra dizendo assim: ah, não, eu não coloco na minha cliente psicólogo. E eu disse: por quê? Porque eu trabalho e um monte de psicólogos. Ah, porque com essas palavras, você acredita que eles um dia vão chegar a prescrever? Eu disse, sim, e se um dia chegar a prescrever? O que vai nos atrapalhar? Entende? E vice-versa, né? Eu já vi psicólogos chegarem, não, Deus me livre, da psiquiatria vem cheio de remédio meu paciente. E o que tu entende do remédio que ele é tão ruim? Né? A minha pergunta é sempre essa. O que você entende? Alguns são. Tá? Alguns eu tenho que concordar que às vezes a gente faz porque não tem outro jeito, mas se eu me colocar na pele do paciente, eu não queria estar tomando. Mas não tem outra forma, a gente tem que apoiar. É como o câncer. Quem quer estar com uma quimioterapia? Ninguém quer tomar uma quimioterapia, por quê? Porque não só cai cabelo. Né? Cada célula da gente morre junto, a boa e a ruim. Morre a ruim, mas morre a boa. Então a gente não quer. Mas quem quer morrer? Se quer morrer, está errado. Já tem que estar tratando. Se quer morrer, é porque algo está muito errado. Então, a gente precisa começar a enxergar a medicação, mesmo com os piores efeitos colaterais, como algo que a gente precisa continuar vivendo para transformar, ressignificar toda a nossa vida, para poder viver cada dia melhor e em paz. E essa daqui também foi proposital, essa pergunta, que ela fala assim: anticonvulsivantes serve para várias doenças, dor, bipolaridade, epilepsia, agressividade. E aí eu trouxe uma taça
onde ela é de vinho, mas eu posso beber água, eu posso beber refrigerante, eu posso beber suco, posso beber água de coco, eu posso beber o que eu escolher e que couber na taça, só não posso beber o que não couber na taça, né? E algumas medicações na psiquiatria, elas têm várias funções, mas existe uma classificação que classificou elas como antidepressivos, anticonvulsivantes, estabilizadores de humor. Passa para mim, por favor. Estabilizadores de humor, e assim, essa classificação, ela foi dando nome a essa classe de medicamentos, e eu acho que isso confunde muito a psicologia e qualquer outra área da medicina. Todo mundo que pega um antidepressivo, como sertralina, escitalopram, fluoxetina, amitriptilina, antidepressivo. E por que você está tomando esse antidepressivo se você não tem depressão? Aí você pode ter uma dor neuropática, você pode ter uma insônia. E a gente tem vários usos e o nome não nos ajuda da classe dos medicamentos. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui, isso aqui eu posso passar para vocês depois, porque eu acho que isso não é o mais importante, que isso aqui vocês abrem no Google e o Google dá, tá? Então é só pegar num site de confiança e vocês conseguem fácil saber disso. Então assim, o que vocês precisam saber é como entender isso, como usar isso. Como na psicologia eu vou usar isso? Então, o meu paciente, ele vai tomar, como eu falei, um ácido valproico, tá? Um divalproato, que são substâncias semelhantes, tá? Ele é um estabilizador de humor. Então, meu paciente é bipolar, nem sempre. Eu posso ter uma depressão com irritabilidade e, por conta daquela irritabilidade, eu, psiquiatra, escolhi acrescentar uma dose pequena de Depakote. E aí, às vezes, o psicólogo estudou psicofarmacologia na faculdade e fica ali, fica engessado de que, não, será que esse paciente é bipolar? E aí, o que eu vou trazer para vocês é que esse vínculo com o psiquiatra é a maior arma que vocês vão ter para saber psicofarmacologia, para ter acesso a entender psicofarmacologia. Porque não tem nada melhor do que um café e uma conversa. Tá? Para você entender por que aquela dose, por que aquele paciente e como ele está te ajudando na terapia. Eu costumo, sentar com psicólogas, nem sempre dá tempo de sentar, então a gente faz aquela mensagem de WhatsApp, que hoje em dia nos ajudou para preservar o sigilo, a gente tem que fazer uma só, fez, escutou, apagou, então a gente cada vez mais consegue preservar esse sigilo do paciente. E eu mando aquela mensagem explicando, para que facilite o teu tratamento, para que você consiga evoluir com o paciente, eu preciso que esse paciente consiga tolerar a agressividade dele. Os outros precisam tolerar, porque aí ele vai conseguir mudar comportamento. Depois que ele mudar comportamento, que ele se consolidar, eu posso pensar em reduzir e observar se ele tem condições já de lidar com aquela demanda emocional com menos remédio ou sem medicamento, tá? Então, a gente vai fazendo esse manejo e essa conversa, para mim, é essencial. Porque quando o psicólogo entende, meu paciente, ele não só caminha, ele voa. Tá? Quando não entende, existe uma briga de voltar para o meu consultório com a seguinte frase. Doutora, a psicóloga me pediu para perguntar se já não dá para reduzir o remédio, porque eu estou ótimo. Eu digo, eu sei que você está ótimo. E aí, às vezes, a gente tenta essa conversa, nem todo mundo é aberto. Mas se eu conseguir sair daqui dizendo para vocês, abertura é o que vai sair dessa aula. O resto vocês acham fácil, tá? E aí eu trouxe isso aqui para vocês entenderem, tá? Então assim, a risperidona que a gente usa para esquizofrenia, a gente usa para bipolaridade, usa para agitação no idoso, numa demência, tá? Então a gente faz para idoso, para agitação no idoso. A quetiapina, todo mundo, chega muita gente no meu consultório, uma loucura, doutora, me prescreveram quetiapina, eu só tenho insônia, a gente faz. Tá? Quetiapina é excelente para insônia, tá? Não benzodiazepínico, não é droga Z, não é zolpidem. Zolpidem foi uma das medicações que foi lançada. Eu, como sempre tenho muito medo do novo, eu tive muita cautela, nunca usei muito zolpidem, então eu não passei. Eu passei por tratar o que veio dos outros, mas o meu próprio paciente está viciado em zolpidem, eu não passei, tá? Porque eu sempre tive muita cautela
e a gente tinha uma medicação que era o benzodiazepina usado há décadas e que eu nunca vi um paciente que fosse viciado que tomasse mais do que 3 comprimidos. E o Zolpidem eu já vi 50. 50. E assim, falando com a gente aqui, tá? Porque o Zolpidem, a gente pode até no final fazer um bate-papo sobre ele, é uma medicação que ela também pode ter um efeito de euforia. Então, quando o paciente já não tem mais o efeito de sono, ele toma exatamente como uma droga, tá? Então, toma-se em baladas também, Então, é algo que não era esperado, mas tudo que é novo, eu costumo até explicar para o paciente, né? Chegou agora a Tenta, que é a atomoxetina. Aí eu digo, gente, não é novo, não chegou no Brasil. Mas a gente tem uma medicação consagrada na Europa, consagrada na América do Norte, utilizada há décadas, que não chegou no nosso país, é diferente. Né? Agora, a droga, assim que chega, a gente tem que usar com muita cautela. Vou passar. Aí aqui eu trouxe outras substâncias para vocês. Outra coisa que eu coloquei algumas em destaque, porque eu acho importante vocês entenderem, como o lítio. Tá? O lítio é uma medicação que ela é padrão ouro para ideação suicida. Padrão ouro, gente. Então, assim, não tem que ter medo de lítio. Muita gente, porque vai ficar renal, vai ficar... Não, vai morrer. O paciente vai morrer. Se ele não tomar o lítio, muitas vezes ele vai continuar com a ideação suicida e ele vai morrer. Então, a gente vai olhar rim, vai olhar fígado, a gente vai olhar tudo, tá? Inclusive, é importante o olhar de vocês também, para vocês entenderem quem é o psiquiatra que acompanha o paciente de vocês. Ele que pede exames, tá? Por quê? Porque ninguém faz lítio sem exame, mas, quer dizer, mais faz, infelizmente, faz. Ninguém faz muito, tá? Mas não é para ser feito. Outro exemplo que eu uso muito em meu consultório é a lamotrigina, tá? A lamotrigina, ela é consagrada para epilepsia, mas também para transtorno bipolar do tipo depressivo, quando o paciente está em episódio depressivo. Porém, ele é muito utilizado na profilaxia de enxaqueca, controle de irritabilidade, agressividade e como adjuvante na depressão unipolar. Então, tomou lamotrigina bipolar? Não, tá? E aí a importância de vocês trabalharem o diagnóstico, tá? O psicólogo tem que saber diagnóstico. O psicólogo tem que ser expert em diagnóstico. Por quê? Porque quando ele olha a medicação, a gente não dá o diagnóstico pela medicação. E muita gente olha a medicação, então eu acho que os pacientes, porque estudamos, né, na graduação a psicofarmacologia, aquela classe de remédios, e não é bem assim. Então, a gente tem que saber, e se a gente não entende o porquê daquela medicação, né, a gente vai ficar perdido. E também a gente pode usar, às vezes, 3 ou 4 medicamentos. Outra coisa comum que vocês vão ver, pelo menos se for em prescrição minha, 3 medicamentos em dose baixa. Tá? Hoje, a gente estuda o tipo de metabolização dos pacientes. A gente já tem um teste genético que ele mostra as medicações em que eu sou um metabolizador lento, ultralento, normal, tá? Ou ultra rápido ou rápido. Então, de acordo com isso, às vezes eu não vou conseguir usar doses altas ou vou ter que usar doses muito altas. Então, quando você vê, a dose máxima que eu já vi de carbolítio é 900, mas eu posso ser um paciente com 2 mil de lítio. Se ele for um metabolizador ultra rápido, desde que eu esteja controlando o exame, que a glicemia dele está ali 0,7, tá tudo ok. Então, assim, cuidado quando a gente diz que a dose é alta. Eu estou tomando quetiapina, 800 miligramas eu estou dando para o paciente. Cuidado para não dizer para o paciente involuntariamente, isso é o mais comum que eu vejo, involuntariamente, nossa, isso tudo... Tá? Por quê? Porque na psiquiatria não tem relação com gravidade. Não tem relação com gravidade. Mais grave, maior dose. Não, dose que responde no paciente. Tá? Então, tem pacientes mais graves que respondem a dose de 1 miligrama de risperidona. E pacientes mais leves que tem que usar 6 miligramas. Então, cuidado para não se assustar com dose, que na psiquiatria é diferente. Tá? E trouxe uma coisa muito comum que a gente vê, a prometazina, que é o Fenergan. Né? O Fenergan como o Dramin, né, da música. Muita gente tem em casa e não tá... Ele é antihistamínico, gente. É antihistamínico para alergia. E a maioria das pessoas que tem em casa tem para dormir. Usa para dormir e a gente usa mesmo para dormir. Para náuseas e
e vômitos também, certo? E a gente tem as medicações mais novas, certo? Que a gente tem utilizado. A gente tem o brexpiprazol, que é uma medicação que aqui no Brasil ele é aprovada para a depressão, como coadjuvante. A depressão está em andamento para ser aprovado na esquizofrenia também. E a gente utiliza também para controle de impulsividade. E naquela depressão irritada, é o mais frequente o uso que eu faço, tá? Na minha clínica. A lurazidona, que é uma medicação que a gente também utiliza para esquizofrenia, transtorno bipolar, mas em doses baixas. A isso comumente vocês vão ver em dose baixa, porque ela inclusive é mais utilizada em quadros depressivos. A gente usa como adjuvante e a gente faz uma dose baixa. É como o lítio como adjuvante. A gente acaba fazendo uma dose mais baixa, porque é só para dar um empurrão ali no antidepressivo. Então, se vocês virem junto com o antidepressivo, não obrigatoriamente a gente tem sintoma psicótico no paciente. Tá? E a vortioxetina, acho que vocês devem ter visto, cada vez mais ela tem, porque ela é um dos poucos antidepressivos que nós temos em que a gente sabe que há uma melhora cognitiva associada à depressão do paciente. Então, a gente tem usado cada vez mais, porque o paciente com depressão ele tem hoje também uma piora da cognição, e ele é um dos poucos medicamentos que agem diretamente também nessa cognição, não só na depressão. E hoje, assim, tá chovendo, né? Fora Ozempic e Contrave. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas eu já conheço um monte de gente tomando Contrave, né? Arranja receitinha com... Eu critico muito meus colegas médicos, assim, eu falo na cara deles, eu digo, rapaz, mas vocês dão no prédio a receita? Aí eu vou fazer o quê? Me pediu, eu disse, gente, a gente não sabe para que o paciente está tomando, porque o Contravezinho pode dar uma virada maníaca, gente. Né? Um Contrave que era só para emagrecer, aí você pega seu vizinho lá, às vezes, numa mania, e ninguém sabe o que foi. E aí, quando chega no consultório da gente, eu digo, ó, traz tudo que é suplemento também, tem suplementos que também, não é porque é natural que eu posso tomar, tá? Existem fitoterápicos que dão virada maníaca, só basta a gente ter o gene. E aqui eu trouxe para vocês que é uma possível mudança que a gente vai estar tendo na nomenclatura. Porque como fica muito confuso, a gente hoje tem a classificação ATC da OMS, tá? Então é uma classificação simples, onde a gente classifica como antidepressivo, antipsicótico, tá? E ansiolíticos. Ela é simples, porém, para a gente fica muito complexo, porque como eu acabei de colocar para vocês, a medicação antidepressiva serve para ansiedade, serve para toque. Né? Tem antidepressivos como a bupropiona, terceira linha para TDAH. Então fica muito complexo, na verdade. É uma simplicidade para você classificar e uma complexidade para um entendimento de quem não é psiquiatra. Quem é psiquiatra está adaptado àquilo ali, não seja fácil de entender. E está havendo uma mudança para uma nomenclatura baseada na neurociência. Essa nomenclatura baseada na neurociência, ela vai falar, por exemplo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, ele é um serotoninérgico. Então, um serotoninérgico age em quê? Em tudo que ele agir, é a função dele, tá? Dopaminérgico, e assim, né, um inibidor de dopamina. No que pode ser usado, que função tem aquilo. Então, em Portugal já está sendo introduzido isso, e no Congresso Europeu, faz 2 congressos europeus que eles trazem isso para a gente, eles estão tentando introduzir essa nomenclatura nova, e tem sido difícil de ser aceita não pelo brasileiro, né, mas pelo europeu em geral e pela América do Norte. Porque como eles que fizeram aquela nomenclatura, é questão política, né, gente? Não é uma questão do que é melhor para o entendimento, tá? E aí eu trouxe para vocês que eu coloquei no meu Instagram, que tem muitos psicólogos que me acompanham no Instagram, e isso aqui foi mais de 10 pessoas que me pediram, tá? E a questão de efeitos colaterais. E de fato eu acho muito importante efeito colateral. Mas eu vou trazer um conceito para vocês, para a prática clínica, que é o melhor de todos, acredita no paciente, tá? Por quê?
Porque existem pacientes, como eu falei da questão genética, que eles são mais sensíveis ao medicamento. Então, aquele paciente, ele mesmo numa dose abaixo de tudo, antes de a gente saber essa parte genética, né, que eu pareço nova, mas eu não sou tão nova assim. Então, eu acompanhei o surgimento desses testes genéticos há poucos anos atrás, né, porque eu já estava há muito tempo. Então, o que eu já fazia com os pacientes? Eu era uma das poucas médicas que acreditavam nesse paciente. Eu mandava manipular. Eu dizia assim, tá bom, tá sentindo, né? Então, vamos na farmácia de manipulação, a gente vai mandar diminuir aí em 4 vezes menos e vai introduzir nessa dose menor. E aí, milagrosamente, que não era, aquele paciente era realmente sensível ali, devia ser um metabolizador ultra lento, ele conseguia ir tolerando a medicação aos pouquinhos. Então, assim, se eu for falar de efeito colateral para vocês, por favor, acredita no paciente, tenta entender com ele o que ele pode estar exagerando, o que ele realmente está sentindo, porque vai até nos ajudar e aí nos comunicar. Tá? E tem outra questão do efeito colateral, é que eu vou trazer para vocês também aqui em destaque todos os mais comuns. Os mais comuns é de todo remédio. Náusea, vômito, diarreia, tá? Dor de cabeça. E aí, isso aí pode dar em qualquer remédio. Seja, né? Aí o que acontece com o nosso paciente também? Ele está tomando há 2 anos a medicação psiquiátrica, 2 anos. E aí ele tem um fungo na unha. E aí ele liga desesperadamente para o psiquiatra ou para vocês. Eu estou tendo efeito colateral agora da sertralina. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Você foi em algum médico? Você teve alguma coisa? Gripou? Comprou na farmácia um remédio? Ele disse, eu estou tomando um antifúngico. Então, assim, não foi a sertralina que fez um efeito colateral 2 anos depois. A gente tem um efeito colateral muito mais cedo, tá? Esse efeito colateral, ele dura ali, inicialmente, de 2 a 3 semanas, 4 semanas, e ele tende a regredir e ficar ou no mínimo suportável, tolerável, ou a gente tem que trocar realmente de medicação porque o paciente não tolerou. Então, assim, muito cuidado com isso. E tem os efeitos colaterais mais raros, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui prolongamento do intervalo QT, que é um efeito cardíaco. Então, o paciente está com vocês fazendo, né, como a colega que estava aqui antes de mim falou de técnicas de relaxamento, e ele fala, mas doutor, eu tenho um batimento cardíaco diferente, tá? Eu sinto que por mais que eu esteja calma, meu coração, ele acelera. Gente, a gente tem que olhar para isso, tá? Nem tudo vai ser só do sintoma da ansiedade. Se não for nada, ótimo, eu costumo pecar por excesso, nunca pela falta. Então, se o meu paciente, até o que está com pânico, que eu sei que é pânico, eu digo, ó, não vai dar nada. Mas vai fazer todos os seus exames cardíacos, porque eu quero que anualmente você veja seus exames e entenda que a gente faz um check-up anual e que está tudo bem. Né? E você vai entender que se aparecer alguma coisa diferente, aí ela faz, doutora, e o que é diferente? Eu não vou dizer. Você vai ter que sentir. Porque se eu lhe disser, você vai sentir. Tá? Então não vou dizer. Você tem meu telefone, se for diferente, você vai saber e você vai me dizer. Tá? Então a gente precisa, porque quando a gente também às vezes vai psicoeducar demais, né? Se você sentir isso, sentir aquilo, sentir aquilo, dali a 15 dias o paciente está sentindo aquilo e ainda leu a bula. Aí ele sente o resto do que tem na bula, tá? E alguns medicamentos também, eles causam insônia, tá? E causam agitação, tá? Não é incomum na classe aqui dos antipsicóticos, acho que estava antes, não é incomum a gente ter insônia e agitação, tá? A gente usa muito, e alguns pacientes eles relatam assim, que é uma confusão para vocês, achei importante trazer isso aqui para vocês. A diferença entre uma acatisia, tá? E uma ansiedade. Então o paciente chega, aquele paciente às vezes está tratando depressão, eu estou usando ali um aripiprazol, como eu coloquei aqui no exemplo, numa dose bem baixinha, só como adjuvante de antidepressivo, e ele diz, agora a depressão ficou boa, mas eu virei ansioso. Aí a gente tem que sentar e analisar o que é essa ansiedade. Na maioria das vezes, ele pode estar com uma acatisia, que é uma inquietação. Então a gente tem que saber diferenciar os sintomas realmente de ansiedade de uma inquietação física.
tá? Não é inquietação mental a acatesia, é inquietação física. Então, aquela pessoa que não ia conseguir estar sentada, ela ia precisar levantar e sentar. Ela precisa, quando ela consegue sentar, ela precisa mexer e não consegue parar. E isso não era ela, tá? A gente não está falando de uma criança com TDAH, que já era assim, ou um adulto também, né? Que às vezes é hiperativo e que já era assim. Mas que aquilo ali surgiu com o uso da medicação, tá? A gente tem também efeitos colaterais que a gente não pode minimizar para o paciente, no meu olhar, tá? Que é o ganho de peso. O ganho de peso, ninguém quer ganhar peso. Tá? E se a gente puder, a gente vai fazer ninguém ganhar peso. Se a gente não puder, a gente vai lidar com o estilo de vida. Eu tenho um paciente, uma das medicações que mais se ganha peso é a olanzapina. Mas eu tenho um paciente com 0 ganho de peso com a olanzapina. Mas ele tem que entender que ele precisa. Se ele não entender que ele precisa, ele não consegue. Porque esse meu paciente, ele corre 5 vezes na semana. Ele corre, ele faz a dieta dele, e assim, a gente combinou que de porcaria menos mal seria uma Coca zero, mas não a Coca com açúcar. Por quê? Porque aí ele toma 0 calorias à vontade, né? Então a gente precisa considerar isso. Um paciente jovem, mesmo um paciente idoso, depois ele vai precisar se levantar da cama, ou alguém vai precisar levantar ele da cama. Imagina ele com excesso de peso por conta da medicação. Né? Aí a gente vai pesando sempre o risco-benefício, sempre risco-benefício. Aquele paciente que eu posso deixar com menos efeitos colaterais, mudando medicação, a gente vai fazendo, tá? E aí eu trouxe, na classe geral dos ansiolíticos e dos hipnóticos, o que a gente tem de mais comum é a sedação, a tontura, a fraqueza muscular e a dependência. Tá? Então, essa é a preocupação que vocês têm que ter com o paciente de vocês, porque às vezes eles têm uma fadiga que não melhora com nada, mas só dorme com Rivotril, Alprazolam, né? Que nem a música. Então, se você só dorme com isso, é esperado que no outro dia você não consiga se levantar pela manhã e ativo vai para academia. Tá? É mais do que esperado. Então, a gente tem que entender até que ponto esse paciente realmente às vezes tem até uma anedonia, ou se a medicação não está fazendo isso. Então, essas são medicações, os hipnóticos e os ansiolíticos puros, né, que a gente chama, que não são antidepressivos, e a gente só utiliza se o risco-benefício, né, o benefício for muito maior que o risco. Aí a gente tem os estabilizadores de humor, que muitos deles podem trazer tremores. A maioria das vezes é bem tolerável, é muito difícil eu precisar tirar de um paciente por tremores, a não ser aquele paciente que já tem um quadro que é o tremor essencial. Existem pessoas que a família inteira já tem um tremor. Tá? Então, quando eles levantam alguma coisa, quando eles pegam em algo, quando eles fazem assim, a mão já treme. Então, esses pacientes que previamente têm esse diagnóstico de tremor essencial, quando a gente passa essas medicações, tem uma facilidade maior de apresentar tremor em grande quantidade. E aí, do contrário do ganho de peso, às vezes, dentro da mesma classe, a gente tem o topiramato que a endocrinologia usa também. A gente perde peso. Tá? A gente perde peso, mas a gente perde memória. Tá? É algo transitório, é um efeito transitório do topiramato, mas o topiramato dá um efeito colateral que é uma dificuldade de memorização. E a gente tem que pensar, e aí é o que vocês vão ver. Aí a gente está num paciente que vai fazer vestibular, topiramato, aí vocês precisam conversar. Às vezes o médico passa com enxaqueca o topiramato. E ele não pensa, ele vai lá rapidamente e passa. Então eu acho que, por isso que a gente trabalha junto. Tá? Comigo eu faço questão de perguntar, mas eu sei que vários colegas acabam não atentando para isso. Mas se vai fazer um concurso, ou vou fazer um concurso público, eu estou estudando, eu vou fazer topiramato, eu preciso repensar. Por quê? Porque o topiramato tem esse efeito e aí eu vou estar trazendo um prejuízo maior do que o benefício dele ao meu paciente. Tá? Os psicoestimulantes também, né, a droga do momento, tá? Eu falo a droga mesmo, nos dois sentidos, eu quero deixar um sentido duplo. Tá? Uma droga boa, excelente para quem precisa e uma droga mesmo para quem não precisa, porque as pessoas cheiram metilfenidato, tá? Então, quando vocês forem perguntar sobre uso de droga para o paciente, se ele usar metilfenidato, tem que perguntar se ele não cheira, tá?
Porque às vezes eles começam usando até para um quadro verdadeiro e quando a gente vê, está fazendo o uso errado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E eles tendem a dar insônia e redução do apetite. Então todo mundo quer usar, tá? Porque passa o dia todo acordado e ainda reduz o apetite. Então seria a melhor medicação do planeta se pudesse, né? Se a gente pudesse jogar na água e não fizesse mal a ninguém. Mas ele tem seus efeitos colaterais também, que muitas vezes aumenta o nervosismo, aumenta a pressão arterial, dá boca seca, tá? Esse aumento da pressão arterial chega a ser risco cardíaco em alguns pacientes. Então, a gente, quando usa a medicação no paciente, a gente acompanha, ele tem que manter a avaliação dele cardiológica regular, não precisa ser a mais, mas precisa ser a de rotina, certo? E a gente tem os não estimulantes, tá? Que seria a tamoxetina, que eu falei que chegou no Brasil há pouco tempo. Ela dá também uma redução do apetite, pode dar insônia e também aumento da frequência cardíaca, tá? E não raro, às vezes a gente precisa associar essas medicações. Então aí, quando a gente precisa, em quadros mais severos, a gente tem que, de fato, acompanhar a parte clínica do paciente. A gente deve se preocupar com a parte clínica do paciente. E aí eu trouxe novamente para vocês, que seria o Contrab, né, que tem a naltrexona e a bupropiona. Tem sido muito utilizado e para a maioria das pessoas eles acham bem tolerável e nem percebem que uma náusea, uma tontura está sendo da medicação. Eles acham que é porque estão comendo menos, estão se alimentando menos e não percebem, fica parecendo uma coisa muito discreta. E eu trouxe também a medicação para vocês entenderem os efeitos colaterais, e cada vez mais vai estar presente no nosso consultório, que é a esketamina, tá? A esketamina é uma medicação para depressão resistente, e ela é uma medicação para depressão resistente, e a gente está fazendo ela em uso nasal hospitalar. Então, assim, o que acontece? O paciente vai ter dissociação, tá? É o principal efeito que vocês têm que entender, até para ajudá-los, como ele vai lidar com essa dissociação lá durante o tratamento. E aí, essa pergunta achei importante trazer, se os efeitos colaterais são só iniciais ou se perduram ao longo do tratamento. E aí, a gente normalmente tem um efeito colateral que dura de 2 a 3 semanas. E se permanecer de forma intolerável, a gente tem que tirar a medicação. Aí foi isso que eu coloquei aqui para vocês. O efeito colateral nunca deve ser outro problema na vida do paciente. Tem que ser tolerável, tem que ser suportável. E a troca de medicação, as minhas fotinhas são propositais, tá? É que nem o peso da academia, tá? A gente, para evoluir algumas coisas, às vezes tem que trocar, tem que mexer, tem que ir para outra máquina na academia. E a medicação é do mesmo jeito. Pode haver troca-troca até que a gente chegue, e às vezes a gente tem que trocar de novo, tá? O paciente bipolar, muitas vezes, quando ele tem mania, eu tenho que acrescentar mais remédio, voltou ao normal, eu tiro o remédio, tá depressivo, eu boto outro, e a gente vai ficar estabilizando ele ali o tempo inteiro. Ele não vai entrar em crise porque teve esse troca-troca de medicação, tá? Então, acontece mesmo, não é anormal, não é errado, tá? É uma adaptação ao estado do paciente. E aí, também trouxe isso aqui, que é ter um método que converse com... Isso aqui alguém trouxe para mim, como você faz, explique, troque ideias e a linha terapêutica. E eu acho que esse aqui é o segredo da psicofarmacologia para vocês, certo? Como eu digo, o resto é muito fácil. A gente tem aplicativo hoje, a gente tem tudo que a gente pode acessar. Agora, você conseguir ter esse contato, essa conexão com o outro, para que você entenda como o outro está fazendo e o outro lhe entenda, e ali vocês caminhem juntos, é o mais difícil, tá? Então você não pode, gente, derramar de um copo vazio. Cuide de si mesmo primeiro. Eu trouxe isso aqui, por quê? Porque às vezes a conversa com o outro é difícil porque a gente não cuida de si. Às vezes, conversar com outro profissional ou a gente, né, receber essa conversa é difícil, é sobre mim. Às vezes está falando de coisas que são difíceis para mim, não, né, sobre a outra pessoa. Então, precisa também, já foi falado na outra palestra, nem vou insistir, foi fantástico,
Ela falou de cuidar de si, cuidar de si. Então, vocês só vão derramar, vocês não vão conseguir derramar de um copo vazio. A gente só derrama o que a gente tem para dar para o outro, tá? Então, somente se conecte, gente. Somente se conecte com o paciente, com o colega psiquiatra, com outro colega psicólogo, consigo mesmo, em primeiro lugar. E aí eu trouxe, né, isso aqui seria uma outra aula, mais uma hora. Pode passar para ver o que eu botei. Pare. Somente, gente, somente se conecte. Se a gente não vai ficar decorando isso, não. Vocês vão saber onde buscar, vão saber o que é cada medicação, como eu trouxe aqui, como ela pode agir, o que pode ser feito de diferente, mas não vai ficar se atordoando com isso aí, tá? E você tem que mudar o seu olhar da doença para a saúde. A gente, se souber o que é saúde, isso na pediatria é dito o tempo inteiro. Se você conhecer o desenvolvimento normal da criança, você sabe o que está errado. Tá? É igual. Se você conhecer o que é saúde, você sabe o que é doença. E se você sabe o que é doença, você sabe que precisa de remédio. Eu entendo o que é saúde, logo eu sei o que é doença. Se é doença moderada e grave, vamos precisar de medicação. Tá? Então, isso aqui eu vou passar, porque está terminando meu tempo. Tá? Também. E aí vou estar encerrando. Vou estar encerrando com vocês. Essa aqui é a minha fofinha, tá? Minha filha menor, eu disse assim, filha, lá em casa eu procuro praticar, né? Tudo que eu passo, né? Vivenciar. Eu disse, filha, você faz um vídeo para a mamãe, eu queria que você dissesse como é ser filha de uma psiquiatra que trabalha o estilo de vida para você. Eu queria escutar a visão dela e aí eu vou trazer para vocês como é difícil para o ser humano, porque a criança vai dizer isso, imagina o que o teu paciente vai pensar. Bota os dois vídeos dela. Ficou baixo, né? Mas ela diz assim, o YouTube não pode. Aí eu disse, e o YouTube Shorts? Assim, não pode YouTube nada. Tá? E não é que não pode YouTube nada, né? Porque a gente não pode ser o extremo, tá? Então pode YouTube. Mas eu estou dizendo, veja a visão, né? Porque a criança ela é transparente em tudo que ela pensa. Então quando a gente diz assim, você tem que comer melhor, o que o paciente da gente tem? Você não pode comer mais nada que é bom na vida, né? Aí traz ele da comida. Não aumenta, tá muito baixo. Escutaram? Ela disse assim: tudo que se come aqui em casa são folhas. Parece até um animal, tipo uma cabra. E não é, né, gente? Entende? Então, assim, tem doce na minha casa, tem bolo na minha casa, porém, a gente preza realmente que as principais refeições, que tudo, que elas façam uma atividade física, que realmente elas não assistam o YouTube por muito tempo, para que elas pratiquem uma leitura. Então, assim, isso é um desafio, gente, é viver na contramão do mundo. Por quê? Porque você vai ser visto até pelo seu paciente como alguém que está tentando levar para ele o que ele não consegue. Mas vale a pena a gente investir no nosso paciente. Por quê? Porque ele vai conseguir compreender. Como é que ele vai conseguir compreender? Porque ele vai te procurar, ele vai te olhar e tu é inspiração para ele. Tá? Nós somos inspiração para eles. Então, se a gente faz aquilo, a gente leva, tá? E aquilo que ela estava fazendo ali era um doce, tá? Só que era um doce de fruta. Era um sorvete de banana com maracujá, e que a gente adoça também com frutas naturais. Ou seja, é também gostoso, gente. A gente tem que começar a pensar nisso aí, porque é pensando na saúde que a gente sabe o que é doença e trata a doença.
E aqui é o último recado que eu quero deixar para vocês, certo? É que deixar o paciente apenas em psicoterapia, sabendo que ele necessita de psicofármacos, é tirar a chance da transformação da lagarta em borboleta. E assim ele verá sempre apenas o chão e nunca terá a oportunidade de dar um lindo voo para conhecer o resto do mundo. E é isso, gente. Obrigada. Deixa eu... Tá. A gente fez são brigadeirinhos feitos à mão pela gente. Obrigada. Disseram que você quer. Ai, que bom. Muito obrigada, doutora. Realmente foi uma palestra